Olá, amigos do canal do Cadeirante Independente, sejam bem-vindos ao meu canal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos vocês por estar entrando na sua casa, estar entrando no teu celular, né, na tua internet, para trazer mais uma mensagem para vocês que eu senti no meu coração de trazer. E aos poucos a gente vai buscando e entendendo o que significa essas coisas. Eu fiz um vídeo falando sobre a igreja de Éfeso, explicando para vocês sobre aquele líder, que todas as igrejas têm um líder. E como eu disse para vocês, que cada líder dessas igrejas, é, eles fazem parte de um povo judeu, entende? Que não são judeu, tá bom? Então nós vamos agora na segunda leitura, nesse segundo vídeo, a segunda carta de Esmirna, tá? Que nosso Salvador mandou uma carta para o anjo da igreja de Esmirna, quer dizer, para o líder da igreja, tá bom? Não é para a igreja essa carta. Essa carta, como eu expliquei no primeiro vídeo, esta carta não é para a igreja, esta carta é para o líder da igreja, tá bom? Vamos ler então e vamos tentar entender, tá bom? Prestem bem atenção. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Olha aí, ó. Não é a igreja que está em Esmirna, escreve. É ao anjo que está na igreja, tá? Aí o anjo da igreja. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto. Quem foi o primeiro e o último? Yahushua. E reviveu. Ele ressuscitou. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. A cidade de Esmirna era uma cidade muito rica e muito famosa naquela época, tá? Mas a igreja, o povo daquela época que chamava igreja, eles passavam necessidades, passavam fome, passavam perseguição. Então, aqui, essa carta para o líder de Esmirna é esclarecendo que ele sabia de tudo, o que estava passando. Como ele diz na primeira carta a Éfeso, eu sei as suas obras, eu sei o que você está fazendo, entendeu? Aqui ele está dizendo, ó, eu também sei o que está passando aí, ó, tá? Eu sei o que você está passando, seu sofrimento, a fome, a necessidade, a perseguição, mas vocês não negam meu nome, tá bom? Olha aqui, ó. Eu sei as tuas obras e tribulações e pobreza. Olha só, imagina. Sabia as obras deles, que eles estavam fazendo coisas boas, mas estavam sofrendo. Olha aí, ó. Tribulação, pobreza, é, mas tu és rico. Agora vem, ó. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Lá em Esmirna, tinha aquelas pessoas, como esse líder daqui de cima, da igreja de Éfeso, e esse líder da igreja também, tá? Eles diziam que eram judeus, para poder entrar no meio da igreja para descobrir os segredos da igreja, tá? Para depois levar para Tito. Entenderam como é que é agora aqui as coisas? É assim que funciona. Sempre eles infiltravam alguém lá dentro para poder saber, tipo um espião, entende? Para saber o que fingia de ser judeu, mas eles não eram judeu. Ele só entrava no meio lá e dizia, ó, eu sou judeu, tal. E a igreja acreditava, o povo ali acreditava, porque, né, afinal de contas, ele era judeu, né? Que se dizem judeus, mas não são. E sim, sinagoga de Satanás. Olha só. Mas são sinagoga de Satanás. Olha para vocês verem, gente. Pessoas que fingem ser judeus e não é sinagoga de Satanás. Aquele judeu lá do Oriente, eles são a sinagoga de Satanás, porque eles dizem que são judeus, mas eles não são judeus. Eles vestiram a capa dos judeus. Porque se os judeus foram trazidos para a América como escravos, como é que eles podem aparecer lá do outro lado riquíssimos? Donos do mundo, senhores do mundo? Muitas empresas, muitas coisas
Não, irmãos, essa lógica está errada. Porque aqui está dizendo que eles são sinagoga de Satanás. Eles não são judeu verdadeiro. Porque os judeus verdadeiros, eles ainda estão como escravos. Aqui no Brasil, Estados Unidos, em outras partes do mundo, a tribo de Judá, a casa de Judá ainda está escravo. Eles não estão livres. Estão passando fome, estão sofrendo. Pegando ônibus lotado, trem lotado. Enfrentando chuva, frio, sol, geada. Passando necessidade, passando fome. Como essa igreja aqui, ó. Continua a mesma coisa. Se eles fossem da casa de Judá, a tribo de Levi não estaria lá naquele país, lá, como que chama? Esqueci o nome agora. No Haiti? Não estaria aquele povo sofrendo lá? Porque a casa de Judá é Levi, Manassés e Judá, que é para formar a casa de Judá. Você acha que aquele Judá lá não estaria ajudando os haitianos? Não estaria ajudando eles? E a casa de Manassés também? Olha para você ver como é que não bate as coisas. Como eles mentem. São pessoas que, olha, realmente enganam os seres humanos de uma maneira que as pessoas acreditam. Por causa do quê? Por causa das malditas religiões, que colocam eles como judeus, mas eles não são judeus. Não caia nessa, gente. Não caia nessa, nós precisamos descobrir a nossa origem. Tá? Nós só lemos as escrituras e não buscamos saber o que é, o que não é. Muitas pessoas estão sofrendo por falta de entendimento. Aqui está dizendo certo, ó, são sinagoga de Satanás. Lá, Satanás habita lá. Aonde você acha que vai estar o anticristo? Aonde você acha que é o Satanás, que ele diz que é Satanás, mas não é o Satanás, é Lúcifer mesmo. Ele vai estar lá em Jerusalém, nessa Jerusalém deles lá, porque eles estão se preparando para receber esse Messias deles. Tá? E nada temas das coisas que hás de padecer. Tá vendo? Tá dizendo para a igreja lá, ó, vocês estão passando por tudo isso aí, ó, passando fome, passando necessidade, mas fica tranquilo, eu estou com vocês, tá? Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Olha, essa tribulação, esses 10 dias eu vou ter que buscar saber o que significa esses 10 dias. Mas essa tribulação lançarão alguns de vós na prisão para que sejam tentados. Olha só, lançarão alguns de vós na prisão. Quantos foram lançados nas prisões de Hitler? Quantos foram jogados ali nas prisões daqueles holocaustos? Presos ali para servir de cobaia, para eles fazerem experimentos. Olha, gente, pessoas, não só a igreja de Paulo, as 7 igrejas da Ásia, mas a igreja de Paulo, as tribos, as 12 tribos de Judá, as tribos de Israel, olha, é terrível o que eles faziam com as pessoas. Você acha que a medicina descobriu tudo isso? Cirurgia, cesárea, transplante de coração, transplante de rim, transplante disso, transplante daquilo. Você acha que foi através de animais que eles fizeram isso? Você acha? Tem certeza? Não, gente. Eles não fizeram essa pesquisa com animais. Hoje eles dizem que fazem com animais, mas eles não fazem com animais ainda, eles fazem com pessoas, com gente. Sabe? É feito com pessoas. Porque na época dos escravos, eles atormentavam os escravos no vivo ali, ó. Uma mulher para fazer uma cesárea, era no vivo, era no sangue frio ali, ó. A mulher morrendo de dor de parto e eles arrancando a criança, cortando a barriga dela para tirar a criança de dentro, para poder aprender no corpo dessa mulher judia, para hoje eles dizer que é a medicina que usufruiu. Não, mas a medicina não evoluiu em nada aí. Ela evoluiu sim nas costas do povo negro, tá? Dos escravos que serviu de cobaia para eles. Entende, gente? Lançarão alguns de vós na prisão, igual eu falei, Hitler, lançaram nas prisões. Holocausto de Roma, eles iam para a prisão, depois eram lançados
nos leões lá, na arena com os leões para servir de alimento para os leões. Olha para vocês verem, gente. Como se cumpre certinho o que está aqui, ó. Para que sejas tentados, olha. Nega o seu Jesus. Nega o seu, eu vou falar Jesus para você entender. Nega o seu Cristo. Nega o seu Deus, adora o nosso aqui. E a pessoa dizia, não, eu não vou adorar. Eu vou morrer aqui. Eu sei que Yahushua viveu, ele é o Salvador, e eu vou viver aqui. Eu quero morrer aqui. E muitos morriam cantando. Erguiam as mãos para os céus e louvavam ao Criador. Olha, isso é fé, gente. Isso é fé. É muito linda essa fé que eles tinham. Morreram. Mas eles estão vivos. Estão diante do trono, clamando. Até quando, ó Santo e Dominador, não vingas o nosso sangue? Eles estão clamando por justiça. E essa justiça, ela vai chegar. E quando ela chegar, olha, ai daqueles que praticaram essas coisas. Ah, mas eles já morreram, eles já viraram pó, viraram cinza. Não, eles vão voltar aqui. Assim como os santos vão ressurgir, os ímpios também vão ressurgir para condenação. Mas eles vão ter que passar por isso. Vão ter que passar. Sentir na pele o que este povo da igreja, este povo, judeus verdadeiro, as 12 tribos sofreram. Este povo aqui de Yahushua sofreram por amor. Agora, as 12 tribos sofrem até hoje por rebeldia, por maldade. Entende? Então, as 12 tribos, como diz as Escrituras, a gente pagar por uma coisa que não fez é uma coisa. Entende? Agora, quando você paga por uma coisa que você fez, já é outra coisa. Você é consciente do que você fez. Então aqui está dizendo isso aqui, ó, tá? Sereis tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Ó, 19. Vocês estão passando por tudo isso aí, mas fique tranquilo. Que eu estou vendo tudo. Eu estou guardando, eu estou vendo vocês aí. Não se preocupe. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só que promessa linda, hein? Eles vão receber essa coroa. Porque não negaram o Salvador. Entende? Olha aqui o Espírito Santo dizendo. O Espírito dizendo à igreja de novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tá? O Espírito diz às igrejas. Mas pode ver que no começo fala que é para o líder. Ao líder da igreja. Tá bom? E aqui, ele está dizendo para as igrejas. Entende? Agora, se ele disser para a igreja é uma coisa, agora está dizendo para as igrejas. Então, quer dizer, o Espírito, o mesmo Espírito, está dizendo para todas as igrejas. Usando um líder, o mesmo Espírito usa um líder, cada um tem um líder, de cada uma dessas, Esmirna, aqui a Éfeso, Tiatira, entende? Cada um deles tem um líder, não é o mesmo líder. Então, cada um deles tem um líder. Então, o Espírito diz às igrejas. Então, quer dizer, o mesmo Espírito fala com todos esses líderes dessas igrejas, tá? Avisando que eles estão fazendo coisa errada. Que eles estão errados. Infiltrando, dando de penetra no meio do povo de Deus, tá? Para descobrir os segredos deles, ou como assim, até mesmo para descobrir se não tinha algum anjo poderoso do lado deles para guerrear contra alguém que fosse lá, né, por causa da vingança, né, da morte do Salvador. Então eles queriam saber certinho, porque eles tinham medo. Ela vai que nós vamos lá e tem uma legião de anjos lá e acaba com nós, né? Porque eles conheciam as Escrituras. Eles conheciam, eles já estavam com as Escrituras nas mãos. Eles leram lá a passagem de Jacó, que Jacó brigou com um anjo. Um anjo só derrotou 185 mil. Então, quer dizer, eles sabiam que os anjos eram poderosos. Estou falando, olha, nós vai lá ver certinho se tem anjo lá, se tem alguém que vai lutar por eles, porque se nós for lá e nós perdeu, né? Vai que nós vamos lá e quebramos a cara.
Então vai lá e veja, entra no meio lá e fica sabendo. Nós queremos saber sobre isso. E quando os caras chegavam lá e diziam para eles, olha, não tem nada lá não. Lá é só. Eles só ficam orando, eles ficam trabalhando na roça, voltam para casa. E só isso. Ele não tem, né? Então ali foi dando força para esse general Tito, já pegando os esquemas das igrejas. Tipo, ó, nós vamos chegar lá e vamos entrar com tudo e eles não vão poder fazer nada. Porque nós já sabemos a fraqueza deles, sabemos que eles são fracos. Eles não têm armas, eles não têm nada, né? Então é aqui que está dizendo, ó. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é o mesmo Espírito de Yahweh, de Deus, que fala com todos esses líderes aqui. A mesma coisa, tá? Ele disse lá no começo, eu estou vendo o que vocês estão fazendo, hein? Olha, eu ando no meio dos 7 castiçais, que são as 7 igrejas, né? Eu ando no meio de vocês aí, eu sei que vocês andam aprontando. Olha só o que vocês estão aprontando. Então, está dizendo aqui, ó. Quem tem ouvido, quer dizer, o líder que tem ouvido, ouça. Ouça o que eu estou dizendo para essas igrejas aí, ó. Tá? Ouça o que eu estou dizendo para a sua igreja também. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Olha só que lindo, hein? Ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Por quê? Esse vencer não é aguentar a opressão. Ah, eu tenho que ir para fazer a obra de Deus, porque senão o pastor vai me colocar de banco. Ah, eu tenho que fazer um culto, eu tenho que ir no culto ao ar livre, eu tenho que isso e aquilo. Não, não é isso. Isso não é vencer, gente. Vencer é o que esse povo passou aqui, ó, sendo comido por leões, e ainda cantavam, louvavam ao Criador. Isso é vencer. Sabe? Porque eles sabiam, nós não devemos nada. Só porque nós adoramos o Salvador, eles acabam com nós. Olha aqui o que nós estamos passando. Nós estamos passando fome. Olha aqui, ó. Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza. Eles estavam num lugar rico. Esmirna é uma cidade muito rica naquela época, muito famosa. E ali tinha uma igreja no meio, mas não é uma igreja evangélica. Não é a igreja católica que estava lá. Não é a igreja rabínica. Não, não é uma igreja dessas. É a igreja povo, a igreja da Ásia, a igreja que foi fundada por Paulo. Paulo pregava, eles se convertiam e saíam de Roma, saíam e iam para esses lugares da Ásia para abrir suas igrejas. Entende como é que é? Essas são a igreja. A verdadeira igreja é essa. Não é um templo religioso. Não é. Aí o líder religioso pega lá a Bíblia, que é um livro de história, e lê para o povo e diz que é Deus que está falando. Não, gente, a Bíblia é um livro de coisas que já aconteceram. Tá? É coisas que já aconteceram. Essas coisas aqui, elas não vão acontecer mais. Entendeu? Agora, a Bíblia diz que nós somos o segmento dessa história. Entendeu? Nós estamos seguindo, nós estamos acabando, tentando, estamos concluindo as escrituras. O povo do mundo inteiro faz parte deste livro. Todo mundo lê. Se você perguntar para uma pessoa, você conhece uma Bíblia? A pessoa diz, conheço. Você conhece a história de Abraão? Conheço. Você conhece a história de Adão? Conheço. Você conhece a história de Isaac? Conheço. A história de Jacó? Conheço. E vai indo. Davi, Salomão, Oséias, Miqueias, Jeremias, Isaías. A pessoa conhece. Mas se você for perguntar para essa pessoa o que Isaías está falando? Para quem que Isaías está falando? Para quem que Moisés está falando aquilo? Entende? A pessoa não sabe. As religiões dizem que lê uma passagem lá de alguma passagem que lê na Bíblia, está falando com o profeta, está falando ali, assim diz o Senhor, ele diz que assim diz o Senhor, está falando dentro da igreja dele. Que o Senhor está falando com ele, que é para ele falar para a igreja. Usando uma passagem que não tem mais esse assim diz o Senhor, porque não há mais profetas. Os profetas duraram até João. Aí você vai dizer, mas tem aquele profeta que amarrou
amarrou Paulo com cinto e profetizou. Ô, meu amigo, peraí. Duraram até João. Aquele que amarrou Paulo era um profeta velho, um profeta antigo. Aquele profeta já vem desde lá, meu amigo. Então significa que aquele profeta ainda fazia parte dos profetas que duraram até João. Porque ele era muito mais velho do que João. Então ele era profeta antes de João aparecer. Entende como é que é? Então, a partir desse momento não há mais profecias. Não tem mais profecias. Acabou. Profetas duraram até João. João foi o último dos profetas. Aqui, o anjo está falando para o líder desta igreja de Esmirna. Não é para a igreja. Porque ele está dizendo assim, ó, eu conheço as tuas obras. Olha só, as tuas. Singular, as tuas obras. Agora, se fosse para a igreja, as suas. Entende? Olha, se a gente for buscar, procurar saber tudo isso aqui, isso está tudo encaixado nos 4 selos. Nos 4 cavaleiros do Apocalipse está encaixado tudo isso aqui. Ó. Só que nós fomos ensinados a ler um versículo da Bíblia. Quando estávamos na denominação, a gente, o fulano que está em cima daquele palanque dizia, abre as suas Bíblias no livro de fulano de tal e vamos ler o versículo tal, pronto, acabou. Ali ele lia o versículo e fechava a Bíblia e colocava a ladainha dele ali, falava o que ele queria. Né? Então, a maioria dos pastores que pregam a palavra de Deus que eles dizem lá no púlpito, eles não pregam a palavra de Deus. E eles não explicam o que eu estou explicando para vocês aqui, pessoal. Eles não explicam, presta atenção para você ver. Que faz ligação aqui, ó. Liga uma coisa com a outra, você vai ligando pedaço por pedaço, emendando. Porque eles despedaçaram tudo isso aqui. Sabe? Eles modificaram todas as escrituras para ninguém entender. Mas se a gente pedir ao Espírito Santo, ele vai nos dar discernimento do que significa essas coisas. Eu pedi há muito tempo, eu quero entender o que significa isso. E aos pouquinhos está vindo à tona, eu estou conseguindo entender o que as escrituras diz, principalmente o Apocalipse, que para muitos é um enigma muito difícil de entender, mas para mim está se tornando mamão com açúcar. Porque eu não quero só conhecer a Bíblia. Não, eu não quero só conhecer ela. Conhecer todo mundo conhece. Eu quero é entender ela. Quero entender a Bíblia. Vocês já viram a passagem das 10 virgens? 5 loucas e 5 prudentes, 5 loucas, certo? Certo. O que as prudentes tinham? Lamparina com azeite e fogo, não era? E as nércias, o que elas tinham? As prudentes ainda tinha a reserva ainda nos seus cantil. Tinha azeite. Agora, e as loucas, o que elas tinham? Só conhecimento. Lamparina e azeite. Só isso. Mas as sábias, elas tinham o conhecimento, ela conhecia as escrituras, e tinha o entendimento, a interpretação. Ela sabia o que ela estava, quem ela estava esperando, qual era o nome, como era ele. Entendeu como é que é? Agora, as nércias não, elas diziam, é Jesus? Nós estamos esperando Jesus. Tá, vamos esperar Jesus. Mas por que chamar de inércia? Algum de vocês, sendo homem ou sendo mulher, ao ir para um casamento, você já casou com uma pessoa sem você conhecer? Casou com uma pessoa sem saber o nome da pessoa? Sem ver o rosto da pessoa? Você já casou? Quando você casou com uma pessoa assim? Não, você casou com uma pessoa que você conhecia, você sabia o nome. Não é? Você entendia a pessoa, você sabia que a pessoa... Às vezes a pessoa era uma pessoa cadeirante, igual a eu, tá? A pessoa que casou comigo, a minha esposa, no caso, ela casou comigo, mas sabendo que eu era um cadeirante. Eu não tinha nada que esconder dela. Entendeu? Eu não precisei me esconder atrás de uma porta e dizer, eu sou saudável, não, tal. Não é isso. Entende? É isso que eu quero dizer para vocês. Tá bom, pessoal?
É isso que eu queria dizer para vocês, pessoal. Eu agradeço por mais este vídeo com vocês, tá bom? Obrigado, fique conosco e até lá. Obrigado, pessoal. Fiquem na paz. Valeu!